Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou o pastor Rafael Mendonça, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Sou administrador da Rede Fim dos Tempos, uma das maiores redes de notícias alternativas do Brasil. Junto comigo também tem uma série de outros administradores, pessoas que por trás dos bastidores trabalham para chegar notícias e informações para você. Estamos no Telegram, estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos agora aqui no YouTube também. Hoje eu quero trazer um assunto seríssimo para vocês. Quem me acompanha há muito tempo, conhece a minha história, sabe muito bem que eu não tenho sonhos. Sonhos são avisos proféticos dados diretamente de Deus para mim. Desde pequeno, a minha história é uma história muito conturbada. E se você já assistiu os outros vídeos aqui no canal, se não assistiu, faça um tour para você se inteirar melhor. Pessoal, Deus me deu um sonho muito sério e avisou algumas coisas diretamente para mim. Demônios estão praticamente transitando entre nós de uma forma como nunca antes. E se você for pesquisar na internet, você vai ver que há informações, documentos oficiais, governos, tentando compreender por que casos de poltergeist estão acontecendo no mundo de uma forma assustadoramente incomum. Antigamente você ouvia falar de casos como alguns filmes, Poltergeist, o Fenômeno, Horror em Amityville, são casos reais ocorridos nos Estados Unidos, mas agora está acontecendo em vários países, diversas nações, de uma forma em que os governos estão criando departamentos especiais para investigar esse aumento de manifestações espirituais. Eu vou trazer uma Red Pill para vocês aqui e vocês não vão acreditar. Em primeiro lugar, antes de eu contar o sonho para você, pare para pensar quem está controlando a sociedade, quem está por trás dos governos, quem está por trás da indústria do entretenimento. Eles controlam todas as coisas. Eu vou te dar duas Red Pills aqui. Quem me acompanha na rede fechada sabe disso. Por exemplo, esportes, eles estão por trás dos esportes. Eles manipulam tudo. Na Roma Antiga, eles usavam esporte para quê? Para pão e circo. Você sabe disso, você estudou história. Então hoje vamos olhar um esporte chamado beisebol. Olha, por exemplo, um campo de beisebol. É um esquadro maçônico de forma descarada. E se você olhar a palavra, há uma predict program ali. Baseball. Ball é bola. Mas por que não baseball? Olha como a pronúncia da palavra ball é. Se você pesquisar a fundo, você vai ver. Não tem uma diferença muito grande de baseball. Base de Baal. Ah, mas é você que está inventando isso, Rafael? Não sou, não. Isso é assunto, inclusive, escrito em um grande livro que fala sobre algumas teorias que, na verdade, se você for ver por trás, a maçonaria está controlando basicamente todas as coisas, o que você come, o que você bebe, o que você assiste. E isso é quase um MK Ultra global, uma forma deles controlarem você, a sua mente, para você fazer o que eles querem, através do quê? Da indústria do entretenimento, da televisão, do cinema. Olha a bandeira de Israel. Abra aí a bandeira de Israel. Eu vou botar aqui na tela para você. Você já está vendo aí a bandeira de Israel. O que tem a bandeira de Israel? Olha esse símbolo na tela, no meio da bandeira. Por exemplo, esse hexagrama, ele é chamado de tetragramaton. Ele aparece como um dos selos de Salomão na clavícula de Salomão, e entre outros manuscritos. Por exemplo, em livros mágicos, o hexagrama ele é um dos selos de Salomão. Aí alguns vêm dizer, historicamente não era o selo original. Mas a história mesmo nega a existência dos selos de Salomão. Então, nos textos da Cabala medieval, aparece a expressão Magen David, que significa escudo de Davi. Então, por que chamam de estrela de Davi se Davi não usava esse símbolo ou tampouco tinha uma estrela? A expressão estrela de Davi, ela não se referia ao hexagrama, alguns dizem, e não falava especificamente de uma estrela.
mas era uma expressão poética e espiritual que indicava uma proteção divina, não um símbolo gráfico, segundo o judaísmo, algumas linhas do judaísmo contam. Então, com o tempo, alguns artistas judaicos começaram a usar formas geométricas como o hexagrama, por exemplo, para representar essa proteção. Então, você vê que há algo sombrio por trás dos bastidores. E se um selo de Salomão está sobre a bandeira de Israel, você sabe muito bem o que Salomão fazia com seus selos. Ele aprisionava entidades poderosas e as controlava. Então, o que esse selo está sobre a bandeira de Israel estaria nos indicando? Quem eles estariam aprisionando ou controlando por trás dos bastidores? Quem estaria por trás de algumas ações, por exemplo, de Israel relacionado ao globalismo? Você vê, por exemplo, Donald Trump, essa associação direta com Israel. Parece que Donald Trump ele é presidente de Israel mais do que a dos Estados Unidos. Esse cara, desde 1986, ele tinha um tesão enorme em trazer uma paz mundial e tudo passando por Israel. Eu não estou dizendo com isso que eu sou contra Israel. Não, eu estou trazendo aqui fatos históricos e comprobatórios que há coisas sinistras por trás dos bastidores, controlando o mundo e as nações. E talvez você não saiba disso ou nunca olhou por essa ótica que eu estou apresentando aqui para você. The reason, though, I'm told, that Donald Trump decided to bomb Iran was that the Israelis said, for the first time, if you don't bomb Iran to take out these deep bunkers, we're going to use nuclear weapons. And they had never threatened that before. And so Trump said, bombing Iran might actually save us from the start of World War III if it keeps the Israelis from using nuclear weapons. So according to your source, the Israelis told the President of the United States that if he did not use the United States military power to bomb the nuclear facilities in Iran, Israel, acting on its own, would use nuclear weapons. Yeah. Do you see why there's a problem with that statement, John? Yeah. Because they've never admitted that they've had them. That's right. So you're telling me that they just admitted to the President of the United States that they have nuclear weapons and we still do not have them in the IAEA treaty? I mean, if Israeli nuclear whistleblowers are to be believed, yeah, they've had them. They started working on them in the 50s. They got them around the late 60s or the early 70s. Look at Mordechai Vanunu. Mm-hmm. You know, he wasn't charged for treason for nothing. That's the guy they hid in Rome with the honeypot? Yeah. Yeah, 86. Então, o sonho que eu tive tem muito a ver com uma profecia que eu recebi em 2015 de um pastor americano e uma profecia que se repetiu de anos atrás. Em 2015, um pastor americano esteve no Brasil, na casa de alguns parentes meus. Ele não conhecia ninguém, veio com um amigo em comum que mora nos Estados Unidos. Esse pastor era o mentor dele. E ele disse o seguinte, de forma bem clara, dentre tudo que ele falou. Há uma potestade, uma entidade espiritual poderosíssima que te persegue e te acompanha. O desejo dela é te aniquilar. E aí minha esposa se lembrou de algo que ele falou. Ela só não faz isso porque não foi dada a permissão a ela, não é dada essa permissão. Ela te observa, te acompanha. Se você for pesquisar a fundo e entender o que é uma potestade, potestade é uma entidade que controla parte de sistemas. Principados controlam nações, estados inteiros, potestades controlam bairros, sistemas, está por trás dos bastidores recebendo ordens diretamente dos principados, que são a classe mais alta, descrita na Bíblia. Então, dando um resumo aqui para o vídeo não ficar longo, eu estaria sendo perseguido por uma entidade dessas, e tem muito a ver com o meu passado, com a minha vida na baixa, média, alta magia, onde minha mãe me levava para tentar a libertação das coisas que eu passei, que já expliquei em vídeos anteriores. E o que isso tem a ver com o seu sonho? Deus me mostrava essa potestade, uma figura como se fosse humanoide, feita como se fosse de sombras em movimento, e ela ficava no alto. E no alto, essa entidade controlava várias outras entidades que estavam entre nós. E para minha surpresa no meu sonho,
eu via essas entidades como se fossem pessoas materializadas andando entre nós. E ali eu via que por trás dos bastidores haviam presidentes, cantores, artistas, jogadores de futebol, que nós achávamos que eram pessoas e não são. Na verdade, são espíritos malignos travestidos de humanos. E aí eu parei para pensar, essa teoria de reptiliano, essa ficção científica de réptil, não sei o que, baseada em seriados como V, The Visitors e tal, na verdade, isso pode ter um fundo de verdade, não em forma reptiliana de ET, mas em forma de demônios. Possivelmente, de alguma forma, eles já estariam caminhando entre nós. E eu vi isso no meu sonho. No meu sonho, eu via, por exemplo, como se houvesse algo na altura do espaço, acima da atmosfera, lá em cima, como se fosse um tipo de portal aberto. E esse portal, acredite se quiser, é por onde esses espíritos vinham. E o mais sombrio, eles precisavam de corpos para habitar, e não eram corpos humanos. E com essa amplitude do meu sonho, eu via eles adentrando, por exemplo, em máquinas como robôs, adentrando em seres clonados, em pessoas, em corpos clonados, um corpo não humano, mas clonado. E esse sonho foi me levando mais fundo. E eu começava a sentir uma presença tão maligna e demoníaca que eu não conseguia, dentro do sonho, permanecer no sonho. Eu sabia que eu estava sonhando, eu queria acordar. E dentro disso, a minha esposa tirou algumas fotos minhas, porque eu, quando entro nesse estágio, em sonhos assim, é complicado, porque eu vou adentrando mais fundo, e quanto mais eu sonho, mais eu consigo ter dificuldade de acordar. E eu começo a tremer, como se fosse um estado convulsório. E a Amora, a minha cachorrinha, nós temos uma ligação espiritual muito profunda. Você já ouviu essa história, eu já contei aqui para você. Ela já me salvou, por exemplo, de uma convulsão, de algo que era para mim ter partido dessa para melhor, por 2 ocasiões. E ela chamou minha esposa conseguiu me socorrer, senão já era. Nós temos uma ligação espiritual muito grande. E se você está no canal Restrito, já estudou sobre os animais, você sabe sobre a questão da vida após a morte dos animais com base bíblica. E agora eu vou te revelar outra coisa. Os animais, eles agem como uma espécie de guardiões espirituais nossos. E isso tem base bíblica. Eu vou trazer esse documentário lá no canal Restrito. Inclusive, eu já comecei a gravar. Pessoal, ela se aproxima de mim e coloca a patinha sobre a minha mão. E fica agarrada comigo, com a patinha sobre a minha mão. Como, por exemplo, olha, eu estou aqui com você, eu estou aqui, eu sei o que está acontecendo. E depois eu consigo acordar. Há algo que eu não tenho como explicar. Quando ela se aproxima de mim e fica junto de mim durante esses estágios que às vezes eu passo, um tipo de estágio bem profundo do sono, e eu sei que eu estou sonhando, é praticamente uma revelação, eu consigo me acalmar e é quando eu volto. Então há uma ligação espiritual dos animais conosco. E mais do que isso, eu vou te dizer uma outra coisa. E dentro desse sonho, eu vi coisas que me remetem à memória de quando eu tinha 6 anos de idade. A primeira vez que eu saí do meu corpo, quando eu tive febre de acima de 40 graus em uma noite de lua cheia. Nesse sonho que eu tive hoje, eu vi coisas relacionadas ao que eu vi lá atrás quando eu fui no mundo espiritual. Eu vou explicar para você como funciona e o que acontece, porque várias vezes eu saí do meu corpo e fui lá. Ainda hoje, por exemplo, eu temo chegar a ter febre de 40 graus. Graças a Deus eu nunca mais tive febre de 40 graus, porque eu tenho certeza que se eu tiver, possivelmente eu possa sair do meu corpo novamente. Mas há um seriado chamado Stranger Things. Ele é baseado no Projeto Montauk, que eu não posso falar muito sobre isso. Projeto Montauk é um projeto oficial do governo americano, que fica ali na proximidade de uma ilha ali próxima a Nova York, uma base militar subterrânea. E há muitas falas sobre esse projeto, há documentos vazados de que ali dentro teria um acelerador de partícula pequeno, não do tamanho do CERN, e esse acelerador de partícula ele abria um tipo de portal. E lá eles estudavam viagem no tempo, principalmente
abertura de portais para outras dimensões. E eles usavam crianças com, entre aspas, poderes, que eram sensitivas, assim como eu nasci e outras pessoas. Por exemplo, Fred Krueger. A história de que Fred Krueger é um ser que ele entra nos sonhos das pessoas. Há algumas coisas que são contadas sobre o caso de um garoto, dentro do Projeto Montauk, que ele tinha o poder não apenas de telecinese. Ele entrava na mente das pessoas e faziam as pessoas dar cabo da sua vida através de uma espécie de transe, de um sonho. E ele tinha esse poder. Há vários casos ali, se você estudar a fundo os documentos do Projeto Montauk, você vai ver. Em Stranger Things, quem faz isso? O Vecna, uma das figuras principais, um dos principais vilões que atua na 4ª temporada. E no episódio 4 da 4ª temporada, há elementos que eu vi quando saí do meu corpo. Por exemplo, um episódio lá de uma personagem lourinha, uma garota, acho que é Max o nome dela, que ela está em um mundo repleto de escuridão, espelhado no nosso, parecido com o nosso, e ela olha de longe, ela vê como se fosse uma espécie de um reino na escuridão. Tudo isso eu já contei muito antes de Stranger Things, eu já falei na rede o que eu vi. Eles acrescentaram coisas que é óbvio que é para apimentar essa ficção, mas aquilo ali que ela viu ali, parte daquilo é como se fosse o que eu vi lá atrás quando eu tinha 6 anos. E coisas muito sombrias existem no mundo espiritual e a indústria do entretenimento de alguma forma sabe e acessa isso. E joga na tela para você ver, para as crianças verem e achar normal, para dado momento em que eles abrirem um portal, uma forma do que está lá vir para cá, você aceitar. Quem já estudou comigo Apocalipse, já viu os vídeos aqui de escatologia, entende o que vai acontecer no Apocalipse. Pessoal, esse sonho foi um sonho muito bizarro. E eu vi coisas acontecendo no meu sonho que eu não gostaria de falar aqui, nem posso. Mas o que eu quero dizer para você, há coisas que estão por trás dos bastidores acontecendo e as pessoas não têm noção. Tudo relacionado à indústria do entretenimento pertence a eles. Bonequinhos de Star Wars, bonequinhos de Disney, de Vingador, de Liga de Justiça, pertence a eles. Lilo Stick, o que for, pertence a eles. Se está dentro da sua casa, há uma brecha espiritual para eles entrarem. Cuidado com games que você joga. Há jogos, em grande maioria, são consagrados a eles. Diretamente consagrados ao príncipe desse mundo. Casas, por exemplo, pessoas que não têm hábito de limpeza, não têm hábito de arrumar, pessoas que não têm hábito de lavar louça. Minha gente, isso são aberturas espirituais para a entrada desses espíritos. Houveram casas que eu entrei e que eu simplesmente sempre enfrentei uma ou duas manifestações de ambientes assim, entrando no corpo das pessoas e eu tive que tirar. Eles estão sempre em ambientes sujos, em ambientes de muita briga, de muita discussão, de desentendimento. Ali é o ambiente, a área deles. Se você assistiu a live que eu fiz na comunidade fechada sobre isso, você tem um entendimento maior sobre esse assunto. Por exemplo, ambiente repleto de mosca. Eu não consigo ficar. Eu não consigo. Eu não tenho como explicar para vocês. Eu sinto algo horrível. Algo horrível. Tem uma mosca, daqui a pouco começa a encher de mosca. Pessoal, é muita, mas muita mosca. Eu não me sinto bem. Eu sinto uma presença maligna por trás de ambientes assim. Uma outra coisa, ambientes relacionados a casas funerárias, pessoas que geralmente trabalham com casas funerárias, eu sinto sempre uma presença maligna junto deles. Eu não devia nem de falar isso aqui, mas eu sinto, é algo muito forte. E outros ambientes públicos, restaurantes públicos, supermercados, é algo muito comum em ambientes que geralmente são consagrados a eles. Por exemplo, há uma rede de supermercado que eu não consigo entrar. Eu me sinto mal. Me dá tonteira, me dá mal-estar. Eu preciso sair de lá o mais rápido possível. Eu não vou falar isso aqui, óbvio, para não dar problema para mim. Mas eu não consigo entrar. Eu não consigo entrar. Algumas lojas de roupas específicas, em um tempo atrás, eu comecei a buscar porque eu nunca me senti bem com essa rede, nunca me senti
bem usando roupa deles. E depois eu fui descobrir coisas que eram ambientes consagrados, marcas consagradas. E hoje, por exemplo, eu tenho esse entendimento. Eu entendo isso. Tudo isso, pessoal, todos esses ambientes são consagrados. Por exemplo, a Nike, ó, desse boné aqui, Adidas, eles estão em todos os lugares, em todas as esferas da sociedade. Então, o que eu digo para você é o seguinte: o que você deve fazer quando você comprar alguma coisa, entrar na sua casa, receber um presente, há presentes que você deve evitar, você fazer uma compra, alguma coisa, ore por aquilo que entra na sua casa, faça uma oração, consagre a Deus, porque antes de ser oferecido ao inimigo, Deus criou todas as coisas. Deus criou a linha que faz a sua camisa, Deus criou a linha que faz a sua calça. Mas se você sabe, evite. Entendeu? Não estou dizendo para você jogar sua roupa fora. Às vezes você não tem dinheiro para comprar outra, mas não compre de novo daquela marca, entendeu? Isso que eu estou te falando aqui são coisas muito sérias. No sonho que eu tive, algumas coisas aconteciam, pessoal, entre 2025 a 2032. Coisas muito sérias. Eu não posso falar sobre isso aqui, nem posso falar sobre outros sonhos, mas tenho falado lá na comunidade fechada. Se eu for falar aqui, você sabe o que vai acontecer com esse canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido que forças malignas estão atuando por trás dos bastidores. Eu gostaria que você ficasse de olhos abertos, preocupasse com a sua vida, com a sua família, tá beleza? Um grande abraço, que Deus te abençoe.